Na aula de hoje eu vou ensinar a decorar esse bolo aqui com várias técnicas que eu já ensinei aqui no canal. Eu sou Luciana Veliste, especialista em bolos pintados e flores comestíveis. E aqui nós vamos usar técnica de papel de arroz, carimbo com folhagem natural, pintura também com tecido, enfim, tem várias técnicas diferentes, inclusive cada florzinha dessa aqui tem um vídeo diferente. Então, acompanha toda a aula, porque você vai ouvir passo a passo de cada uma delas e qual o vídeo que eu estou me referindo. E se você já me conhece, aproveita, deixa logo o like, porque sabe que esse conteúdo vai valer a pena. Agora, chegou nesse momento, ainda não sabe quem eu sou? Assista o vídeo até o final. E aí sim, gostou da aula? Aproveita e deixa o seu like, segue o canal e entra no grupo do WhatsApp. O grupo está aqui embaixo na descrição. Por lá você recebe o link de todas as aulas, lives, várias aulas surpresas. Então, para não ficar de fora de nada, é só entrar no grupo. Então, gente, agora que eu já falei bastante, deixa de papo, né? Vamos trabalhar. Então, exatamente como eu vou misturar várias técnicas, eu delimitei aqui com uma transferência, eu fiz uma circunferência de 15 centímetros de diâmetro, que é exatamente aqui o diâmetro do bolo. Então, eu peguei essa mesma questão aqui do diâmetro do bolo e fiz um círculo aqui na frente e só transferi. Fixei e aqui risquei dos dois lados e tracei aqui não toda ela, mas só uma parte, porque a partir dessa forma é que vamos trabalhar todo o desenho. Então, aqui, olha, eu já tenho um traço redondinho. E aí, a gente vai brincar com folhagens para fazer um carimbo. Então, eu vou aqui pintar todas essas folhinhas naturais. Essa aqui é uma folhinha da Novalgina, ela é bem cheia de tracinhos, olha, de folhinhas miúdas, ela fica super bonita para fazer o carimbo. E eu peguei também a folhinha da Érica, que também é super delicadinha, e aí a gente vai brincar com as folhinhas. Mas utilizando o mesmo material e uma outra aula que eu já dei aqui no canal, que é a pintura com tecido. Então, eu peguei um tecido de algodão bem molinho. Se você não assistiu essa aula, vai estar aqui embaixo na descrição ou aqui em cima no card. Tanto ela quanto a live que eu ensinei também a utilizar as folhinhas de carimbo. Então, vamos começar. Eu vou aqui pintar com o corante em pó e também um óleo comestível. No caso, eu vou usar aqui o óleo de gergelim. Não precisa ficar fixo a marcas, é um óleo de gergelim. Pode ser óleo de linhaça, pode ser óleo de coco, enfim, o óleo da sua preferência. Então, eu vou pegar, umedecer, mas é pouquinho, eu não vou umedecer em excesso, é só um pouquinho de óleo e um pouquinho só do corante. Por que pouco? Porque eu não quero que isso borre. Eu já vou até aproveitar aqui, olha, e pintar. Tem que ser, o ideal é que você apoie numa base. Então, deixa eu apoiar aqui, para conseguir pintar toda a área da folhinha. Eu pintei toda aqui e eu vou simplesmente posicionar na área que eu quero. E aqui, olha, com uma espátula sequinha ou um rolinho, eu venho e só pressiono para eu ter certeza que a gente está transferindo toda a tinta. Olha, mas eu não coloco força, tá? Mas eu tenho certeza que toda a tinta foi feita aqui como carimbo. Então, pressionei e agora eu tiro a folhinha e tá lá a pintura. Depois, se quiser reforçar em algum ponto com um pincel, tudo bem. Aqui ficou até um excessozinho, olha, do corante em pó. Depois a gente pode acertar. Mas eu vou aqui repetir o processo, passar um pouquinho mais. Então, só passei um pouco mais e vou
mudar um pouquinho a posição, olha. A cobertura que eu estou usando aqui é pasta americana. Quem quiser fazer esse trabalho com uma cobertura cremosa também pode. Só muito cuidado para não danificar a cobertura. O ideal é que você trabalhe realmente com coberturas mais rígidas, mas sim, dá para fazer com cobertura cremosa também. E aí, no caso, eu aconselho usar a cobertura bem durinha. Olha lá como fica um visual interessante, mas eu vou manter, eu não vou ultrapassar essa área que eu delimitei. E aqui a mesma coisa, eu venho só aqui na parte de cima, aí sim, eu posso sair e eu vou fazer essa outra folhagem aqui e também depois um pedacinho dela do lado de cá. E aí, o legal é você misturar corantes diferentes. Então, eu vou agora colocar outro tom de verde, colocar um verde um pouquinho mais amarelado e tô pintando toda a folhinha, mas repito, use pouco óleo, tá? Para não deixar isso vazar quando você aperta. Então, é importante que não tenha excesso de óleo aí para não correr o risco de vazar o seu desenho. Então, eu mudei um pouquinho aqui o tom. Importante sempre limpar a sua base, tá? Para não pegar o resíduo da tinta anterior. E aí também, olha, posiciona onde quer e só aperta devagarinho, sem forçar para não machucar o bolo. Ó, aqui falhou um pedacinho, então eu vou repassar e colocar aqui novamente. Olha, aqui eu posso pressionar com a mão mesmo. Pronto, consegui fazer o carimbo da folhagem ali, olha. Então, como eu estou trabalhando com pouco óleo, eu vou reforçar e agora eu vou trabalhar o outro lado. Limpa a base e só aperto. Olha lá como é rápido, a gente consegue fazer bem rapidinho o efeito aqui. Nesse momento, eu vou parar um pouquinho essa fase das folhinhas para começar a brincar. Aqui a gente vai depois aplicar em 3D, mas eu vou começar a pintar com o tecido. Então, a mesma coisa, eu vou diluir o corante em pó no óleo e vou aqui, olha, misturar só um pouquinho na pontinha aqui do tecido. E agora eu vou fazer bolinhas fazendo a forma da Craspedia. Então eu venho aqui, olha, só com a pontinha, um pouquinho do óleo e vou, olha, só batendo, fazendo uma forma mais arredondada. Então eu vou olhando aqui, fazendo bolinhas. E é legal, toda vez quando a gente monta um arranjo, pensar em formas que estejam juntinhas. A gente tem muito mais efeito harmônico quando a gente tem tudo bem juntinho. Então, eu venho aqui, olha, só batendo, fiz aqui uma outra base, mas a partir daqui eu posso depois trazer o 3D e brincar um pouquinho mais. Então, eu já tenho essa base aqui, vou trazer um pouquinho para o lado de cá também, mas a ideia aqui é que a gente tá brincando numa forma de quadro, é uma moldura invisível, então depois eu venho aqui também vou trazer tracinhos com um pincel fininho, eu vou trazer tracinhos para o caule de todas essas flores. E para trazer um pouco mais de volume a essa flor, em alguns pontos eu vou acrescentar um pouquinho mais do corante. É o mesmo corante, mas eu estou trazendo corante com menos óleo, tá vendo? Mais concentrado. E aí eu tenho mais ideia de volume. É só em alguns pontos aqui, para a gente ter mais ideia de volume, que essa flor ela tá saindo do bolo. E de fato, algumas depois, outras, a gente vai aplicar com as florezinhas do papel de arroz, que também o vídeo tá aqui na descrição. Essa aula eu quis unir várias técnicas diferentes para mostrar como a gente consegue sim brincar com muitas questões fáceis de trabalhar. Então, o tecido, o carimbo com folhinha que você arruma aí no quintal de casa ou até mesmo na feira. Você consegue pegar aí várias folhinhas legais para fazer um carimbo bem bonito. E agora eu vou só trazer os galinhos. Então,
eu venho aqui com um pincel fininho, vou umedecer só um pouquinho também no álcool, no óleo, vocês me chamam de álcool, um pouquinho no óleo, e o que ficou falhado eu venho também, olha, aqui dando continuidade, mas eu vou sempre acabar nessa moldura que eu criei arredondada, olha. Então aqui sempre acabando nessa moldura para a gente ter um visual bem interessante a respeito da forma. E agora vou brincar também com os caules das flores. Então, aqui, olha, da Crasspad eu puxo delas aqui do centro e venho de uma vez só, tá? É muito mais fácil a gente trazer um traço reto e firme quando a gente faz o traço de uma vez só e rápido. Se eu ficar parando e fazendo pedacinho por pedacinho, eu vou tremer com muito mais facilidade. E outra dica para a gente conseguir um traço bem firme e retinho é prender um pouco a respiração. Agora que eu marquei todos os caules, eu posso preencher um pouquinho mais essa base. Como eu falei, eu dei uma pausa para a gente poder ver como ia ficar o conjunto. E agora sim, eu consigo voltar e preencher algumas áreas para a gente ter esse contorno bem delimitado. Olha lá, posiciono aonde eu quero e só pressionar. Rapidinho eu consegui fazer um desenho super interessante. Agora, claro, quer trazer mais uma folhagem aqui para essa base? Aí sim, pode trazer com o próprio pincel, faz aqui umas folhinhas, deixando um contraste um pouquinho maior, então pode misturar um pouquinho com um verde mais escuro, um verde mais claro e trazer algumas folhinhas aqui embaixo, preenchendo essa área, olha. E uma dica que é fácil para a gente fazer folhagem é com um pincel longo. O pincel longo a gente consegue puxar muito mais fácil essas folhagens. Mas aqui é só para complementar o espaço que nós temos. A gente está só ampliando essa área, o carimbo faz a grande maioria. E aqui eu já começo a pensar na construção do arranjo de 3D. Então, eu aqui tenho uma orquídea escorpião e aí eu vou começar a brincar no arranjo, olha. Eu venho, já tenho o posicionamento da folhagem e aí eu consigo posicionar exatamente onde eu quero cada flor. Como eu estou lidando com um bolo de isopor, é um bolo aqui para o cenário, eu preciso utilizar um alicate para colocar esse arame. Agora, quando você está lidando diretamente com o bolo, não precisa, tá? Então, mas olha só, uma única flor em 3D já fez um volume danado, mas vamos brincar com várias outras. Então, eu vou trazer mais volume e aqui eu quero brincar com essas cores, como nós temos muito tom de vinho na escorpião, eu tô com esses cravos que eu também fiz aqui no canal em papel de arroz, então o link vai estar aqui embaixo. E como eu quero, de fato, ter a sensação que isso está saindo do quadro, eu não vou enterrar toda a flor. Eu quero que cada uma tenha um movimento aqui, mais para fora, mais para dentro. Então, olha lá, essa eu vou botar aqui meio de ladinho e depois todas elas eu também vou trazer o próprio caule na pintura. Então, depois que a gente posiciona todas as flores, olha, essa eu vou botar para esse cantinho aqui e depois vamos entrar com as craspédias saindo também, dando esse volume em 3D. Então, antes de mais nada, eu já vou puxar aqui para depois não ficar confuso. Só vou dobrar os arames aqui da escorpião para não sujar e vou trazer o caule desse cravo, olha. O caule do cravo, ele é um pouquinho mais grosso, então a gente pode apertar um pouco mais o pincel
Quanto mais eu aperto o pincel, maior é a área que eu ocupo. Quanto menos eu encosto, mais fininho é o traço. Então, observem bastante toda vez quando você for fazer um detalhe, encosta só a pontinha do pincel, tá? Aqui a ideia é deixar ele mais grosso, então eu aperto e encosto uma área maior. E toda vez que eu encosto uma área maior, ela fica aqui mais larga, ó. Vamos começar a dar mais volume e altura. E o legal da Craspedia é que ela é assim mesmo, com caule durinho. No máximo que a gente vai fazer, olha, é um leve, deixa eu tirar aqui para mostrar melhor, uma leve torção. Mas ela tem esse caule assim bem durinho. Eu venho aqui brincando com a questão do que a gente já tem de desenho. E aqui eu tenho algumas que estão menorzinhas, outras um pouco maiores. As maiores eu vou deixar, inclusive, aqui mais para fora ainda, e vou brincar com um pouquinho de eucalipto. Agora, aquela continuidade do galinho, eu posso inclusive passar por cima, olha, fica interessante quando eu passo aqui por cima da outra parte que já foi pintada, olha. Então, sempre contornando, e é muito legal quando a gente brinca com essa continuidade do que está em 3D e entra na pintura, fica uma coisa muito lúdica, muito interessante. Olha, como eu falei, eu vou trazer aqui algumas folhinhas, alguns galinhos, só como complemento mesmo. E posso dar aqui, ó, só um leve movimento. E aí, como pano de fundo delas, eu vou entrar com o eucalipto. E ele também foi feito de papel de arroz. Opa, deixa eu só abrir aqui. E para fazer esse efeito do arredondado, eu vou trazer a forma do eucalipto toda voltada para dentro do bolo, tá? Exatamente para a gente fazer essa forma como se estivesse seguindo a forma arredondada para cá. Então aqui, olha, como eu falei, deixando bem arredondado, eu venho dobrando o arame para trazer essa forma do arredondado do desenho também ao arranjo, olha. E aqui, preenchendo esse espaço, eu inclusive vou fazer uma troca. Eu vou pegar essa maior, vou trocar por essa daqui menorzinha e botar a menor aqui no centro, que eu acho que vai ficar mais harmônico. Então, aqui e a menorzinha aqui, nessa parte do centro, preenchendo esse espaço e do mesmo jeitinho, olha, vou curvar. E agora eu vou misturar só um pouquinho de azul, um azul bebê, para fazer o caule do eucalipto, para ter um pouquinho mais a noção da cor do caule do eucalipto. E vou descendo aqui. E tudo que eu trago, a gente tem um efeito que, de fato, a pintura tá brotando e saindo do bolo. E cada vez mais, olha, eu ocupo essa área, arredondando ela. E agora só o último, que tá lá atrás. E aqui um arranjo super simples, fácil. Eu posso até contornar aquela parte da transferência com um toquezinho do verde. Não preciso contornar toda a área, só onde de fato a gente tem a pintura em si. E dessa forma eu faço um acabamento bem interessante. E eu estou sentindo falta de uma Craspedia aqui em cima. Então, ao invés de colocar ela em 3D, eu vou pegar e fazer aqui com o tecido. Só esse pontinho que eu senti falta. Então, bato redondinho. A Craspedia é importante que seja bem batidinha. Pronto, agora sim, trago o caule e está pronto. Ó, eu vou até trazer para o lado de cá, para preencher um pouquinho mais essa área. E tá pronto. Aqui, olha, um bolo super diferente, exclusivo e utilizando várias técnicas que eu já ensinei aqui no canal. Aqui o bolo de frente com todas as técnicas que eu expliquei ao longo da aula. Agora, se ficou ainda alguma dúvida,
Todos os links relacionados estão aqui embaixo na descrição. E você que ficou até o final, aproveita e deixa o seu like e depois segue o canal também, porque dessa forma o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante para você e vai te mostrar mais vezes. E se você quer também ver outras coisas, outros bolos além desse daqui, dá uma olhadinha também lá no meu Instagram, o link também está aqui embaixo na descrição e qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou te responder o quanto antes. Um beijo e até a próxima aula!